O projeto Desmitificando Direito está começando aqui na Livraria Saraiva, do Prédio Belas, para quem está aqui presente, quem está ali na internet. Agradecendo muito a presença de vocês, pedindo desculpa pelo calor, hoje o ar-condicionado não está funcionando no central do shopping, mas são coisas que acontecem. Hoje a gente vai abordar foro privilegiado. Foro privilegiado ou foram privilegiados? Né? Críticas e perspectivas sobre a prerrogativa funcional. Quem está aqui do meu lado é um conterrâneo de faculdade, né, de PUC, que é o Rodrigo Mariano da Rocha, advogado criminalista, tem mestrado em Ciências Criminais pela PUC e também é professor de Direito Penal e Processo Penal. Quero agradecer muito, viu, por ter aceitado o convite. Estava ali falando com ele sobre o projeto de Direito no Cárcere, sobre o mutirão de grafite, sobre como é que as pessoas podem ajudar, e já convidando todo mundo, pode entrar no Facebook Direito no Cárcere para conhecer o projeto. Hoje o tema é debater realmente essas pessoas que dizem que são, né, Rodrigo? E agora tu vai dizer se são ou não são, e como é que fazer para prendê-las, né? De repente, para dar um exemplo, em vez de prender o menos favorecido, que geralmente quem está lá dentro dos presídios é quem não tem educação, quem não tem moradia, quem está à margem, né? À margem da sociedade, e a gente tem uma cultura quase de 17 horas de polícia na televisão, né? De sangue e audiência. Então, como a gente pode transformar uma câmera pequenininha assim numa potência para que a gente possa transformar esse conhecimento e multiplicar para outras pessoas e debater. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui, e te passo a palavra. Vamos fazer o sorteio no final do evento desses livros aqui. Para quem assinar o livro de presença, preciso da identidade para poder ganhar o certificado. Obrigada, Rodrigo. Carmela, eu queria te agradecer. Me lembro da Carmela, ainda da PUC, como ela falou, já fazendo acontecer o Estado de Direito, já promovendo eventos, já se dedicando muito a esse projeto, que hoje é uma realidade, hoje está consolidado, hoje é uma referência. E te agradecer de parabenizar por ser uma pessoa que faz as coisas acontecerem. Né? O empreendedorismo talvez seja uma das coisas que mais falte a nós, e sempre é algo a se admirar. Bom, tu falaste como, enfim, essa discrepância que é o perfil do preso no Brasil, e como se faria para aprender o oposto disso, o oposto desse perfil. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso, geralmente sou a pessoa mais indicada para falar como soltar. Mas vamos tentar problematizar essa questão, e isso já para deixar claro o meu local de fala de advogado. Né? É importante estabelecer isso. Não estou dizendo para vocês, adote um político, leve para casa, um corrupto, ele também ama. Nada disso, muito longe disso. Mas eu pretendo problematizar desde a origem desse sentimento de injustiça, de impunidade, esse sentimento de que político é sinônimo de corrupto e de político processado é sinônimo de impunidade. Hoje, antes de vir para cá, eu dei uma relida em alguns materiais meus e passei os olhos no Raízes do Brasil, dois livros, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e no O que faz do Brasil, do Roberto Amado. E aí eu pensei, poxa, para a gente tentar entender de onde vem esse nosso sentimento de que tudo pode acabar em pizza, de tudo acaba em pizza, me parece que isso nasce de uma cruza entre uma herança coronelista, né, de um Brasil coronelista, de um Brasil colonial, né, de capitanias hereditárias que de geração em geração vão passando os seus poderes e seus privilégios, né? E por outro lado também esse coronelismo se cruzou num dado momento com uma malandragem carioca, não somente carioca, mas com uma malandragem, com um jeitinho brasileiro, que fala muito bem o Roberto Amado, né? E aqui me parece que a gente acaba tendo dois perfis de preconcebidos de políticos, ou o coronel ou o malandro.
né? Quem não é nenhum nem outro deve ser palhaço ou jogador de futebol, porque é basicamente nesses dois tipos de político que o nosso senso comum repousa. E o que acontece? Quando a gente começa a aparelhar melhor a nossa polícia, quando a gente começa a investigar melhor, né, a gente começa a ter o sentimento de que começa a ver mais coisas, começa a ver mais casos, nós começamos a ter maiores escândalos de corrupção, etc. Né? E nós questionamos se a corrupção está aumentando ou se nós estamos descobrindo mais casos de corrupção. Eu não sei responder ao certo isso, mas me parece que nós estamos investigando melhor e escrutinando mais casos de corrupção. Porque a corrupção, em sentido lato, eu falo aqui de corrupção de tecido social, de corrupção ética, de jeitinhos, da famosa lei de Gerson, desse tipo de coisa que acaba desaguando na corrupção propriamente dita. Né? Nesse cenário, quando casos rumorosos envolvendo pessoas com prerrogativa de função que, via de regra, ocupam cargos públicos importantes, desafia o debate sobre a impunidade. Né? Desafia o debate sobre a eventual influência que a prerrogativa funcional tem no incremento ou como uma das causas da impunidade. Né? A nossa história nos assusta e, de certa forma, indica que essa, sim, é uma afirmação válida. Por quê? Desde 1988, são os únicos dados que eu tenho, e acredito que são os únicos confiáveis, até 2001, nós tivemos somente 30 processos criminais com sentença definitiva no Supremo Tribunal Federal. Somente em 2006 nós tivemos a primeira condenação. Né? De 2006 a 2010 nós tivemos 4 condenações. Né? Agora tivemos mais algumas com mensalão. Né? De 2002 até 2012, dos 30 processos concluídos, nós demos um salto para 609 processos criminais findos, né? O que não necessariamente quer dizer condenação. Condenação nós só tivemos naqueles 4 casos. Né? Mas isso é impunidade? Esses 609 casos que não resultaram em condenação é impunidade? Né? Será que nesse mar de pessoas processadas há casos em que a condenação deveria ser impositiva? Seria uma necessidade? É difícil, tem que analisar cada caso, não é prudente fazer essa afirmação. Mas o fato é que a gente precisa rediscutir o nosso modelo para aprimorar a nossa forma, né, nossa administração da justiça. E por que eu falo isso? Ontem, salvo engano, nós tivemos o lançamento do Anuário da Justiça, uma publicação muito interessante que faz uma radiografia do Poder Judiciário, desde as mais altas cortes até primeira instância, etc. Né? E os ministros do STF, o ministro Marco Aurélio de Mello e o ministro Celso de Mello, que na minha opinião são os 2 melhores ministros do STF, eles foram uníssonos em dizer e defender a extinção da prerrogativa funcional. Né? Então, só para em termos de conceituação, prerrogativa funcional o que é? É uma forma de atribuição de competência jurisdicional, ou seja, a gente pega e divide e dá a determinado tribunal a competência para processar e julgar criminalmente algumas pessoas. Né? Essas pessoas, via de regra, são pessoas, então, como eu já falei, detentoras de altos cargos públicos. Né? E então somente esses tribunais específicos e previamente constituídos podem processar e julgar eles. Bom, mas aqui a gente começa a ter um problema. Por quê? Via de regra, o que eu consigo depreender dessas críticas que nós temos em relação à prerrogativa de função, elas são em grande medida por conta da falta de habitualidade, né? A falta não faz parte do roteiro diário dos tribunais superiores processar e julgar pessoas criminalmente, né? Principalmente do STF. Aí me questionaram até
saudar o Thiago Carrion, que eu tive a oportunidade de debater isso com ele no blog dele. Ele questionava, mas será que a gente tem condições do STF processar e julgar 40 pessoas, como foi o caso do Mensalão? A justiça em nenhum fórum, nenhuma vara de nenhum lugar tem capacidade de absorver um processo desses. Em qualquer lugar, um processo dessa envergadura, desse tamanho, é algo absurdo, é algo inimaginável, é um monstro, né? Então é por isso que a gente tem que acabar com a prerrogativa funcional. Agora, vamos discutir e rediscutir como ela se dá e até onde ela vai. O Brasil, dentro de todo o estudo de direito comparado, de legislação estrangeira que eu fiz, ele faz, na minha concepção, os piores recortes, porque é altamente abrangente, são vários os agentes públicos que gozam de prerrogativa de função, e a forma como ela se dá e como ela termina essa prerrogativa é a mais problemática, me parece que é a juridicamente mais equivocada. Por quê? E aqui eu peço licença para contar um pouco da história da prerrogativa funcional no Brasil, né? Lá quando nós tínhamos o Brasil colônia, a primeira prerrogativa funcional, prerrogativa que se teve, primeiro foro privilegiado, e aí sim é possível falar em foro privilegiado, foram o privilégio de foro concedido aos cidadãos britânicos, que tinha Jader, um grande abraço, querido colega, prazer ter aqui. Os cidadãos britânicos no Brasil tinham uma jurisdição especial, né, que eles somente tinham aquela jurisdição. Né? Claro que antes disso a gente teve tribunais eclesiásticos, a gente teve diversas manifestações de foro privilegiado, mas no Brasil essa foi o primeiro antecedente. Depois disso, então, a nossa situação se alterou muito pouco, né? O regime de atribuição de competência, as pessoas detentoras dessa prerrogativa funcional pouco se alteraram, né? Mas o que aconteceu? Entra a nossa Constituição de 88 e a regra é pessoas com prerrogativa de função, deputado federal, senador, presidente, vice-presidente, ministros do Supremo, ministro do STJ, etc., governadores de estado, prefeitos, todas aquelas pessoas detentoras de prerrogativa de função, cada um no seu tribunal, certo? Essa é a regra. Só que aí vem, em parênteses, artigo 53, antes da emenda constitucional 35 de 2001, dizia o seguinte: essas pessoas têm a prerrogativa de função e somente serão processadas pelo Supremo Tribunal Federal somente se a Casa Legislativa assim autorizar. O que isso criou? Criou uma situação em que as pessoas eram denunciadas, né? Se tinha um processo criminal contra elas, mas o Supremo Tribunal Federal ou os outros tribunais somente poderiam proceder contra eles se a Casa Legislativa assim autorizasse. Daí porque, de 88 a 2001, a gente só teve 30 processos criminais concluídos. Certo? E por isso que, com certeza, muita gente foi absolvida ou declarada extinta a punibilidade por conta desses empecilhos. Né? Aí veio a emenda constitucional 35. E a emenda constitucional 35, em que pese ter abolido essa exigência de autorização da Casa Legislativa, trouxe um dispositivo que ninguém percebeu muito a importância e o perigo que ele era. Artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal diz o seguinte: por maioria absoluta da Casa Legislativa, a ação penal intentada contra as pessoas detentoras de prerrogativa de função poderá ser suspensa. Há possibilidade, por decisão do Congresso, de se suspender uma ação penal, independentemente do motivo que se levou a essa suspensão. Por um lado, a gente resolve um problema, por outro, a gente cria um ainda maior. Né? Ainda bem que isso, eu até atualizei as minhas pesquisas sobre isso não foi discutido ainda, nunca foi utilizado, espero que não seja. Se for, tenho sérias dúvidas da manutenção do Estado de Direito no Brasil. Mas, enfim,
Então, vem a emenda constitucional, termina isso daí, os processos se aceleram, ganham ritmo. E até então, o entendimento era o seguinte: a prerrogativa funcional, ela nasce com a investidura, né? Quando a pessoa assume o cargo público, ela adquire a prerrogativa, e a prerrogativa, evidentemente, cessa com o final do mandato, mas o processo, né, o órgão, então, competente, continua sendo competente até o final do processo. Súmula 394, se não me engano, da STF dizia isso. E aí vem o nosso STF, em 2006, e cancela a súmula, no inquérito 2020, se não me engano. Cancela a súmula, e isso gera um debate muito grande, porque a gente deixou o nosso querido juiz natural, que é uma regra de fixação de competência, um direito fundamental de fixação de competência, que é um elemento civilizatório mínimo do processo penal democrático, né? Ou seja, eu não posso me submeter a um juízo e nem ser processado, nem ser julgado por um juízo que vai ser a mim atribuído, que vai ser, no processo vai ser distribuído por uma causa incerta não sabida, que é o fim do mandato. Então, se estabeleceu o seguinte, com essa decisão do STF e com a revogação da súmula: findo o mandato, o processo encerra a competência, como se a competência do STF estivesse atrelada ao exercício do mandato do cargo público ou da função pública, né? Como se a competência cessasse junto com a prerrogativa. E aí tem uma confusão conceitual muito grande entre competência e prerrogativa. A competência, e aqui me parece que se trabalhou com uma espécie de prorrogação de competência absoluta, né? Coisa completamente equivocada, né? E vem o STF. Meses depois, é editada uma lei que restabelece a regra anterior da súmula. Logo em seguida, a Associação dos Membros do Ministério Público entra com uma DIN e acaba com essa lei. E volta novamente à mesma situação, que é onde a gente vive hoje. Quais são os grandes problemas, na minha concepção, da prerrogativa funcional, da forma como ela está posta hoje? Primeira delas, a culpa não digo a culpa, mas a responsabilidade por essa situação não é do judiciário, muito antes pelo contrário, mas são por conta de algumas forças da persecução penal que desvirtuam em absoluto a competência. Hoje em dia, hoje em dia a gente tem eleição de competência, e quem elege isso em vários casos é a Polícia e o Ministério Público. Por quê e como? Para se investigar uma pessoa detentora de prerrogativa de função, precisa de autorização do tribunal competente. Certo? Então eu tenho um indício, eu tenho uma notícia crime envolvendo um prefeito, envolvendo um deputado, envolvendo um senador. Eu não posso investigar, polícia, eu, Ministério Público, por mais imbuído de uma boa vontade, de um senso de justiça, eu não posso investigar porque a lei não me permite, eu preciso de autorização. E aqui não é benefício ao político, aqui é para justamente barrar investigação infundada. É justamente para impedir o uso da máquina pública, da máquina policial, do braço mais forte do Estado e mais cruel, para fins políticos. E nisso, agora aproveitando isso, é nisso que se justifica a prerrogativa funcional. Quer dizer, no primeiro momento, é uma defesa do cargo público. Por isso que eu não gosto de falar em competência em razão da pessoa. No latinês, competência ratione persone, em ratione muneris, quer dizer, em razão do munus público que aquela pessoa exerce. E é aí que se justifica a prerrogativa funcional. Mas antes disso, até mais importante, é uma garantia do juízo de não se submeter a eventuais influências externas. Imaginem vocês um juiz de Cacimbinhas julgando um senador da República. Não é que ele não tenha competência, não é que ele não seja um bom julgador, não é que ele não possa levar esse processo, não é que ele possa ser influenciado. Mas antes disso,
a gente tem um prejuízo para a imparcialidade dele. Antes de ele ser um juiz imparcial, ele precisa parecer imparcial. A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer ser honesta. O juiz também não basta ser imparcial, ele precisa parecer imparcial, né? E esse atributo externo, né, essa suspeita que se pode ter em relação à imparcialidade dele, me parece que confere uma proteção, então, para o juiz também. Bom, mas o que então a polícia faz? Como precisa de autorização para investigar a pessoa detentora de prerrogativa de função, ela vai lá e investiga na surdina. O que ela faz? Ela investiga as pessoas que estão em volta, os eventuais partícipes, os coautores, e em nenhum momento ela refere que pessoa com prerrogativa de função está sendo investigada. Algumas vezes chega ao cúmulo de ouvir essas pessoas como informantes ou testemunhas, quando na verdade são já investigados, né? Investiga, intercepta, e é muito interessante que a gente tem casos bem claros disso, que a interceptação telefônica, para não colocar o nome da pessoa com prerrogativa de função, coloca HNI, que é o homem não identificado, né? Em nenhum momento essa pessoa aparece. Encerra o inquérito, conclui o inquérito, denúncia oferecida para o Ministério Público em relação àquelas pessoas que não têm prerrogativa de função. Beleza. Aí vem o nosso delegado, aí vem o nosso promotor, convoca uma coletiva de imprensa e diz, olha, temos indícios de que pessoas com prerrogativa de função estão envolvidas. Vamos enviar cópias disso para o tribunal competente. E aí o tribunal competente vai analisar um inquérito absolutamente legal. Por quê? Porque se desde o primeiro momento, ou melhor, no momento em que eu tive a suspeita de que a pessoa com prerrogativa de função estava envolvida na prática do crime, isso atrai todo o processo de investigação de todos. É uma regra, e aí me desculpe, mas forma é garantia, as regras do jogo estão aí por alguma coisa, né? Não é para impedir a ação policial, muitas pelo contrário, é para legitimar ela. É para legitimar ela, para tornar ela séria, para tornar ela mais distante de uma eventual crítica rasteira, né? E se faz um movimento inverso, né? Depois disso, e aqui eu estou falando dos problemas que a gente tem em termos de juízo natural na praxis, na jurisprudência, né? Depois disso a gente tem uma coisa que nasceu lá naquele tempo em que nós precisávamos de autorização da Casa Legislativa para processar e julgar as pessoas com prerrogativa de função. O que era? Naquele tempo, como a Casa Legislativa evidentemente demorava muito tempo para autorizar qualquer coisa, no seu natural fisiologismo, né? O que se fazia? O STF passou a usar a faculdade do artigo 80 do Código de Processo Penal, que diz que por conta da complexidade ou do número de réus, a gente pode cindir o processo, e peço para frisar esse nome, o processo. É possível cindir o processo. O que se fazia? Se cindia o processo, quem tinha prerrogativa de função ficava no STF, quem não tinha era mandado lá para o seu juiz natural, para o primeiro grau, outro, enfim, para outro juiz. Bom, isso já estava errado na época. Ficou mais errado ainda agora. Por quê? Porque o STF tem uma clara campanha, não só o STF, via de regra todos os tribunais, aqui no tribunal, no TRF, no TJ, me parece que em bem menor medida, mas tem uma política de enxugar o quanto mais, de filtrar, de colocar um funil bem apertado e barrar na maior quantidade possível os números de ações penais originárias, o número de processos criminais envolvendo pessoas com prerrogativa de função, né? E o que ela faz? Isso foi, inclusive, tema de debate no mensalão, né? A primeira questão de ordem que teve foi justamente por causa disso. O que fazer dos 40 denunciados, dos 40 acusados aqui, um ou dois têm prerrogativa de função? O que fazer em relação a eles? Bom, nós temos a conexão que obriga que todos sejam processados e julgados ao mesmo tempo, né? E, enfim, essa é a regra. Aí o que eles fazem? Aplicam o artigo 80. Não aplicaram no caso do mensalão, mas por um prejuízo probatório, qualquer outra coisa,
mas vem reiteradamente aplicando, reiteradamente mesmo. Eu separei alguns julgados aqui, isso é sistemático, isso é pacificado, isso não é problematizado, isso é muito complicado. Eles simplesmente cindem o processo, aplicam o artigo 80, só que no meu Código de Processo Penal não diz que cisão do processo é a mesma coisa que cisão do juízo. O que cinde é o processo, não o juízo, e aquele dispositivo tem finalidade de racionalizar a atuação jurisdicional. Aquele dispositivo, o artigo 80 do CPP, ele tem a finalidade de tornar mais fácil o manuseio do processo, para não manter um réu preso, enfim, para não se ter um calhamaço do processo. E sempre se tem que ter em mente, e essa é a exceção, a cisão processual sempre vai ser a exceção, porque sempre vai ter um prejuízo probatório evidente, sempre a gente vai ter, por conta disso, uma promiscuidade probatória entre os processos cindidos muito grande, e aí vai ter prejuízo para a defesa, para o contraditório e até para o exercício da própria acusação. Né? Mas então estamos fazendo isso daí, e, por mais triste que isso seja, quando tu disse que a pessoa foi com prerrogativa de função foi investigada sem autorização, na surdina, clandestinamente, a pessoa fala assim, não, tudo bem, se nós fôssemos processar ele, como ele não tem prerrogativa de função, a gente chama lá de juiz competente, então, né, vamos convalidar essa nulidade. Esse é um outro problema. Um outro problema muito grande, que eu acho muito difícil de sair de uma sinuca de bico, e que não é novo, na verdade existe desde sempre, diz respeito ao duplo grau de jurisdição. Quando alguns advogados, alguns defensores do pessoal do mensalão, os acusados do processo do mensalão, suscitaram isso, falaram sobre isso, foram tratados de certa forma como chacota. Né? Mas o pai do São José da Costa Rica diz que sim, é necessária a prerrogativa, é necessária, é fundamental, não tem como se afastar disso, o duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau de jurisdição? É o direito fundamental da pessoa ter a sua decisão revista por um outro órgão jurisdicional competente e independente. Aqui no Brasil, a gente não tem duplo grau de jurisdição em qualquer tipo de prerrogativa funcional. Por quê? Condenação do Tribunal de Justiça de deputado ou de prefeito só pode recorrer por recurso especial extraordinário. Ou seja, não discute mais prova. Não tem mais discussão de prova. Se é culpado, se é inocente, se isso vai passar. Claro que tu vai tentar dizer que é revaloração de prova, que não é rediscussão, que é diferente, né? Mas o fato é que não comporta dilação probatória. E esse é um grande problema. E aqui a gente já não tem mais o grau de jurisdição. A gente tem um exercício de uma jurisdição extraordinária, de eficácia nomofiláxica da jurisdição, etc. Mas não temos duplo grau de jurisdição. E eu fui pesquisar na jurisprudência do STF e eu descobri um caso de um cara muito corajoso que defendia um juiz no Rio de Janeiro. E ele, o cliente dele foi condenado pelo órgão especial do TJ do Rio e ele fez um recurso nominado para a STJ com força de apelação. E, evidentemente, não foi conhecido de plano. O relator lá, monocraticamente, não conheceu. Ele agravou regimentalmente para trazer essa discussão para a turma. Foi mantida a decisão, não foi conhecido. E ele, então, entrou com recurso, entrou com habeas corpus no STF, no Supremo Tribunal Federal. E, por maioria, disseram que, nesse caso de prerrogativa de função, cederia espaço, né, ao duplo grau de jurisdição, mas foi por maioria. E eu acho que essa discussão vai ganhar muito mais força agora, e é uma discussão extremamente válida. Mais que isso, um pouco menos problemático, mas também é algo a se discutir, é a questão da idelegabilidade da jurisdição. O que quer dizer isso? Eu não posso delegar meus atos próprios, meus atos jurisdicionais. Eu, juiz,
Eu, magistrado, eu não posso delegar que outra pessoa faça uma instrução para mim. Claro que tem os casos das cartas precatórias, etc., mas são casos pontuais. Eu não posso delegar a minha jurisdição. A extensão da delegabilidade da jurisdição é bem restrita. Né? E hoje a gente tem nos tribunais, principalmente nos tribunais superiores, principalmente no STF, uma efetiva delegação de competência. Por quê? Porque os principais atos do processo são praticados por juízes de primeiro grau. Os principais atos. Então, assim, é uma questão também a ser revista. E o modelo que a gente escolheu também me parece muito complicado. Eu não vou descrever todos, eu não sei como é que a gente está de tempo, né? Mas o modelo de administração da justiça, nesse caso, me parece mais fraco, né? A prerrogativa funcional, ela não é uma exclusividade brasileira, muito antes pelo contrário. Isso é uma herança do direito europeu, assim, muito marcante, assim, o direito comum europeu, a herança romana muito forte. Então a gente vai ter na Espanha, a gente vai ter em Portugal, a gente vai ter na França, a gente vai ter, enfim, na Alemanha. Na Alemanha, diversos países vão ter essa prerrogativa funcional. Agora, por exemplo, como é que Portugal trabalha isso? Como é que é regrado a prerrogativa funcional em Portugal? Que na minha concepção é a mais correta. A pessoa ganha a prerrogativa no momento que é investida, e essa prerrogativa só é oponível, né? Ou seja, ela só vai ser julgada pelo seu tribunal competente por crimes relacionados ao exercício do seu mandato. Aqui no Brasil, se um deputado federal atropelar uma pessoa sem querer machucar ela, uma lesão corporal culposa, a competência vai ser do Supremo Tribunal Federal. E isso não tem nada a ver com o cargo. Isso não tem absolutamente nada a ver com o cargo. E se desvirtua a finalidade da competência, da prerrogativa funcional, que é para proteger do cargo. Como é que é em Portugal? Em Portugal, então, tu só vai ser julgado e processado por crimes relacionados ao exercício do seu mandato, né, por crimes funcionais. Né? Nos crimes que não são relacionados a isso, ocorridos após a investidura, após a assunção como agente público, eles ficam suspensos. Se suspendem os processos antes da investidura, são suspensos, né, ou vindouros, já em andamento ou vindouros, né, por fatos anteriores à investidura, e aqueles que não se relacionam e foram praticados durante o mandato também ficam suspensos. Evidentemente, se suspende a prescrição também. Por que isso? Para evitar a manipulação da persecução penal. Para quê? Para proteger o cargo. Né? Então, me parece que a gente tem diversos problemas e uma perspectiva muito negativa em relação à prerrogativa de função, que a gente tem uma proposta de emenda constitucional tendente a abolir a prerrogativa funcional, e o próprio PLS 156, que já nem é mais PLS 156, que previa, que é um projeto de lei para a reforma do nosso Código de Processo Penal, também maltrata muito a prerrogativa funcional. Né? E acho que eu vou terminar por aqui, para não cansar tanto vocês, e espero que vocês me questionem bastante sobre isso. Vai ser um prazer conversar com todo mundo. Obrigado. Primeiro, eu agradeço de novo, Rodrigo, pela contribuição, e olhando no aspecto como advogado de defesa e não como promotor, né? Que também é importante. E olhando agora, falando como cidadã, né? Como que tu vê para que essa prerrogativa, né? E já vou passar a palavra para vocês e eu vou dar um livro para o primeiro que fizer a pergunta depois de mim e do palestrante. Como é que tu vê a questão de que esse fórum privilegiado ele seja encarado de uma maneira que as pessoas tenham a agilidade no procedimento, no rito processual, né? Que hoje
que isso não funciona, não tem tanta agilidade assim, né? Como é que poderia ser visto, se é que pode ver, diante de casos como que tu mencionou, tão complexos quanto o julgamento de um monte de dezenas de pessoas ali e com uma forte influência da mídia, né? A pergunta é complexa, que é uma resposta um pouco mais simples, quer dizer. A influência da mídia ela é inevitável e esses processos gigantescos também vão ser inevitáveis. Agora, como racionalizar isso que eu acho que é a pergunta que tem que ser feita, né? Aqui no Brasil a gente, infelizmente, tenta racionalizar as coisas da pior forma, assim, fazendo manipulações jurídicas, fazendo, né? Enfim, não se legitima a forma como se tenta resolver o problema, né? Me parece que isso, Carmela, é inevitável. E cada vez mais a gente vai se deparar com processos cada vez mais complexos de pessoas com prerrogativa funcional, né? Justamente por conta do melhor aparelhamento da polícia, do uso de novas tecnologias para a investigação, né? E também porque a gente está, me parece, a gente está dando um passo adiante nessa herança de Brasil colônia, nessa herança de uma justiça senhoral, né? Me parece que a gente está, enfim, realmente internalizando a democracia e eu continuo achando, sou um defensor ferrenho da prerrogativa funcional, mas desde que bem regrada, né? Mas de qualquer forma, ruim com ela, muito pior sem ela. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Alguém? Pode fazer. Ninguém quer ganhar um livro de presente também? Vou aumentar a oferta. Como é que é o teu nome? A gente só faz o microfone por causa da gravação. Eu não sei se eu entendi bem. A prerrogativa de função significa o indivíduo só vai ser julgado enquanto ele é detentor do cargo. No caso, por exemplo, agora do Lula, que ele já não é mais presidente, quer dizer, ele não tem mais prerrogativa de função, ele vai ser julgado pela justiça comum. Isso, o senhor também concorda com isso? Obrigada, Gilberto. Tua percepção está certa, Gilberto, é isso mesmo. Um presidente ou um deputado ou qualquer outra pessoa detentora de cargo público, de um cargo eletivo desses, né, que estão no rol das prerrogativas funcionais, cessa essa prerrogativa com a cessação do mandato, né? Agora, o que me parece, isso de certa forma correto, mas o que me parece é o seguinte: se o crime for praticado, como é em Portugal, se o crime for praticado no exercício da função e por conta da função, né, me parece que deveria ser mantido, mas isso não é regra no Brasil. Terminou o Lula, por exemplo, se for ser investigado, se for ser processado, ele vai ser por um juiz de primeiro grau, né? Mas eu acho mais interessante, mais prudente que, se esse crime foi praticado, supostamente praticado no exercício da função dele, né, e por conta dela, eu acho que ele deveria ser mantido sim corpo privilegiado, em termos de o que se pode fazer, legislar sobre isso. Passar para a colega e dar de presente a legislação eleitoral brasileira. Legislação eleitoral brasileira. Obrigada, parceiro. Então, isso quer dizer que ele perde o direito do foro privilegiado, mas ganha o privilégio do Tribunal de Jurisdição. Sim, sim. Ganha o direito do Tribunal de Jurisdição, perde o privilégio, digamos assim, mas em compensação fica vulnerável a eventuais manipulações, uso político da polícia. E, infelizmente, é exceção, é verdade, mas eventualmente sim. Como é que é teu nome? Obrigada, Eunice. Agora eu vou passar a palavra para o Tiago. Esse aqui, vou te dar o Licitações e Contratos Administrativos, Teoria e Prática do GEM. Obrigada pela participação. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Uma das grandes críticas que fazem ao Supremo, nesses casos, é a
vamos dizer, o julgamento político, né? Muitos réus no mensalão acusaram o Supremo de julgamento político. E o Supremo, de certa forma, tem só 11 ministros, né? 11 ministros não tem, me parece, como processar todos 600 processos, mais habeas corpus, mais recursos extraordinários. O que tu acha da ideia de aumentar a composição do Supremo, quem sabe diluir essa questão, porque a política ficaria aí diluída, vamos dizer assim, e especializar um órgão, e daí, quem sabe, até ter um recurso para o pleno, assim. Qual é a tua opinião nessa ideia? Obrigada. Interessante isso, Thiago, te agradeço pela pergunta. A composição atual de 11 ministros ela é bem recente, né? Se não me engano, ela veio em 65 e foi sendo atualizada. Antes ela tinha uma composição, se eu não me engano, também de 16 ministros. Né? Eu acho interessante, até para absorver a demanda e para realmente se investir no papel constitucional que a Constituição deu para o Supremo. O Supremo hoje é protagonista da nossa vida. Né? O Supremo hoje, a gente, quer dizer, quando há alguns anos atrás a gente imaginaria que nós estaríamos discutindo tanta relevância, tanta importância por uma decisão do STF. E não falo só em questão criminal, mas de demarcação de terra indígena, de aborto, de anicéfalo, de tantas questões que, ainda bem, a Constituição tornou possíveis de serem judicializadas. Né? E quanto à decisão ser política, eu me questiono se alguma decisão é apolítica ou não é política. Né? E eu não estou dizendo no sentido de política partidária, mas no sentido de fazer política, de antever as consequências da sua decisão. Né? Inclusive a própria interpretação, a própria hermenêutica está impregnada disso. Né? Nós não somos operadores do direito e uma pessoa. Nós somos no mundo. A gente traz nossos preconceitos, nossas pré-compreensões para dentro de qualquer atividade nossa. E do direito não é diferente. Quer dizer, a gente aplica interpreta aplicando e sempre antevendo onde é que a bala vai parar. Né? Aquela história de fita e justiça perante mundos, só numa Grécia onírica para isso acontecer. Né? Quer dizer, acho que sim, a gente bota o pé no chão, o juiz quando pega a caneta ele pensa quais vão ser as consequências, às vezes interpreta bem, às vezes interpreta mal, mas me parece que isso é indissociável. Eu vou pedir agora, tem Maurício para fazer uma pergunta. Esse aqui, Maurício, eu vou deixar para fazer para o livro de chamada, daí eu não vou fazer sorteio desse, mas não te importa. Boa noite, doutor Rodrigo. A minha pergunta se prende ao seguinte: você poderias nos brindar com algumas frases sobre o que seria um tribunal constitucional e qual a tua opinião da implantação dele no Brasil? Obrigado. Eu vou me arriscar um pouco falando de constitucional, mas no Brasil a gente optou por um controle difuso de constitucionalidade, um misto, né? Onde tanto o juiz daqui de Porto Alegre quanto o ministro do STF pode decidir sobre a constitucionalidade ou não de uma norma. Acho isso bem interessante sobre alguns aspectos, mas né, sempre tem os seus senões. Né? Um tribunal constitucional, eu acho interessante, mas não sei se para a nossa realidade, para os nossos costumes jurídicos, digamos assim, para a forma como as coisas se encaminharam aqui no Brasil, se isso seria positivo, ou não que isso eventualmente possa ser negativo, mas se isso seria tão positivo como foi nos países que adotam um controle concentrado de constitucionalidade, como a Alemanha, como etc. Né? Mas isso, se não me engano, foi discutido bastante na Constituinte. Se o STF teria um papel mais de controle nomofilástico, de tribunal constitucional, e até a extensão da competência do próprio STJ entra nessa discussão também. Né? Mas eu não me seduzo muito a ideia de um tribunal exclusivamente constitucional, sabe? Mas também não sou constitucionalista, posso estar completamente equivocado. Eu vou encerrar hoje as atividades agradecendo todos a presença e, antes disso, eu quero que tu deixe teu contato, se tu puder,
E antes também de fazerem a fila para pegar o certificado, a gente sempre tira uma foto, Rodrigo, com o palestrante, para ficar na memória, nas nossas memórias, para a gente colocar no jornal. Daí vocês podem ficar onde estão, só quem está desse lado aqui, daí depois ficar um pouquinho para cá, que o Rodrigo vai descer e vai ficar de frente para mim, e eu vou ficar aqui em cima fotografando vocês, para fazer uma foto bonita desse momento. Então eu agradeço muito vocês, né? E vou primeiro passar a palavra para o Rodrigo aqui, para ele dar o e-mail dele. Contatos por rodrigo.mariano.rs@terra.com.br. Vocês me acham também no Facebook, me acham no Twitter, Mariano da Rocha. E vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês como foi hoje. Muito obrigado a todos. Obrigada, Rodrigo. Vamos tirar a foto então, gente. E aqui eu só diz um número antes, de 1 a 51, para eu dar de presente o André Mendes Moreira, aqui o livro dele, A Não Cumulatividade dos Tributos. Sem olhar para o livro. 32. É a Lisa Mares da Rosa. Lisa, acertei? Ganhou o presentão aqui, ó, da Noelis aqui. Então eu vou pedir para vocês levantarem, para a gente fazer essa foto. E o Rodrigo vira para cá. Que a gente vai fazer uma foto. E agradecer. Vamos só juntar. Primeiro vamos juntar antes de fazer a fila. Assim, tem que ficar aqui mesmo, onde vocês estavam, aqui atrás. Porque se ficar para o lado, a câmera não pega. Daí vocês ficando juntinhos assim, eu consigo pegar lá no fundo, todo mundo. E lembrando que em maio a gente tem atividade e eu conto com vocês também. Obrigada, Rodrigo. Vamos juntar mais aí que não vai pegar aqui. Quem quiser e puder juntar. Obrigada, gente. Boa noite e até maio, se Deus quiser. Maio a atividade começa às 16 horas, viu? É um certificado só e é uma atividade mais... Ai, desculpa. Pensei que fosse a bolsa da minha mãe. Começa às 16 horas a atividade, então vai ter a tolerância de 30 minutos, tá? Porque vai ser, vão ser várias horas de atividade, né, complementar. Não, é terça-feira, tá? Mas pede licença lá, uma liberaçãozinha, leva o certificado. Tá? A identidade na mão, então vou pedir pro pessoal aqui e a gente já vai começar. Obrigada.